Pessoal, vocês estão me escutando aí? Sim. Tá ótimo. Então é o seguinte, né? A gente falou de fecundação. A fecundação ocorre por causa do processo de polinização, que são os caras carregadores do pólen. Como os insetos, a maioria deles. A abelhinha, a borboleta, essa outra aqui, beija-flor, morcego. O que acontece? Se você, de todas as plantas que a gente estudou, se você olhar para a janela de fora da sua casa, você vai ver que a maioria dela tem flor. As que você vê, a maioria tem flores. Isso demonstra que as plantas que mais deram certo foram as angiospermas. E por quê, gente? Porque ela tem facilidade para reproduzir. Tá? Enquanto a angiosperma dependia do vento carregar o pólen e acertar uma outra planta, a angiosperma ela criou várias estratégias para esse pólen ser carregado. Primeira, nectários. Elas produzem néctar, né? Uma substância adocicada, rica em glicose, que é alimento para esses insetos aqui. O beija-flor também. O morceguinho também. E além disso é o seguinte, cada tipo de planta ela vai ter um polinizador que prefere ela. Vamos supor, tem plantas que têm odores que vão atrair certos insetos, cores que vão atrair certos insetos, características que vão atrair pássaros. Por exemplo, as plantas que atraem morcegos, né? Você pode reparar, elas têm uma cor meio amarela e amarronzada. Por exemplo, essa aqui da bananeira. Elas não são essas plantas vistosas, ela tem um cheiro um pouquinho mais fedorentinho, sabe? Que isso aqui é o que atrai o morcego. São as estratégias de polinização, ou seja, para atrair o agente polinizador. E tem outras coisas interessantes. A orquídea mesmo é muito doida. Vamos pegar uma aqui para a gente ver. Vou pegar uma figura legal aqui. Olha só, esse desenho todo aqui que as orquídeas apresentam, se você iluminar muitas vezes com uma luz, tipo aquela, sabe aquele azul neon, aquela luz doida? Essas cores que estão aqui vendo, normalmente essas cores, quando se ilumina com neon, elas vão apresentar umas outras cores que fazem marcações que indicam como se fosse uma pista de pouso, sabe? Que são tipo, a luz neon seria tipo você visualizar a flor pelas cores que um inseto visualiza. E aí ele consegue ver marcações que indicam certinho a região onde está o nectário, saca? Que é onde está aquele líquidozinho, que quando a abelhinha chega aqui para provar o nectário, ele vai esbarrar a parte dos corpos deles aonde estão o grão de pólen, sabe? O nectário fica mais ao fundo justamente para o animal ter que, o insetinho ter que ir lá, mexer lá no fundo e se sujar de pólen. E assim ele vai lá conseguir a planta, essas colorações diferentes, você mete o neon que dá essa, entre a sinalização de pistas de pouso. Assim ele oferece o que a planta quer, tá? Que é trocar lá os pólens e pega lá o néctar dela lá, no qual ela vai produzindo o seu alimento lá. Entendeu, galera? É uma troca, né?
Ninguém faz favor para ninguém à toa, não. Ok? Tá. Aí é o seguinte. A gente estudou as gimnospermas, sua fecundação. Agora a gente vai explorar algumas coisas, tá? O que acontece? As angiospermas vão ser divididas em monocotiledôneas e dicotiledôneas. O que é essa diferença? Lá na formação do embrião, após a fecundação, só lembrando, ó, depois que o grão de pólen chega aqui no estrutura feminina, ele vai formar um gametófito, um núcleo desse vai fecundar o embrião e outro núcleo vai fecundar essas duas células do meio. Um dá origem ao embrião e aquelas células do meio vão dar origem ao endosperma, que é isso que eu estava falando, né? Que é aquela estrutura que é uma reserva nutricional. Olha aí, ó. Então você tem a sementinha, que nada mais é com o embrião e o endosperma, que é a sua reserva nutricional. É a partir daqui que a plantinha vai nascendo usando essas reservas. É por isso que você consegue botar um grãozinho de feijão num potinho com água e algodão, ele vai viver 15 dias. Se depois dos 15 dias você não passar para a terra, ele morre. Justamente porque ele vai ter a água e a nutrição ele vai tendo por aqui. Aí beleza, gente. Olha, tem plantas que é o seguinte. Você tem um embriãozinho aqui que é uma mini planta e ele vai sugando esses nutrientes do endosperma e vai se estabelecendo. Porém, existe uma variação de plantas que eles fazem? Esse endosperma, que é a fonte da reserva nutricional, ele é criado, mas ela vai gerar uma folha diferenciada aqui, ela cria uma outra folha que assume o papel do endosperma, que é o que? De ser reserva nutricional. Essa folha chama-se cotilédone, tá? Essa folha vai se chamar cotilédone. Então vamos botar isso aqui no slide para vocês já ficarem com isso. Olha só, aqui fica muito claro. Você tem um embrião e ele tem uma folhazinha que é chamada de cotilédone. Ao endosperma, que é a reserva de bitela. Agora tem planta que é o contrário. Você tem um embrião e os cotilédones meio que sugam a reserva que era do endosperma. Aí eles, ó, ficam grandões, tá vendo? E aí que se estabelece as plantas, que são monocotiledôneas, que são aqui, é o normal, o endosperma é a reserva nutricional. E as dicotiledôneas que é diferente, tá? A reserva nutricional tal de cotilédone. Vamos lá. Cotilédone é um tipo de folha no qual casos que é o caso das dicotiledôneas, assume o papel do endosperma. É um papel de quê? Reserva nutricional.
Então a gente vai dividir as angiospermas em dois grandes grupos. Aquelas que o endosperma é reserva nutricional e ela tem essa folhinha diferente que é o tal do cotilédon, só que ela não faz nada, então ela fica reduzida, atrofiada. E tem aquelas plantas, tá? No qual que durante o desenvolvimento do embrião, o endosperma ele vai, digamos assim, tá? Assumir o papel do... o cotilédon vai assumir o papel do endosperma. Ô, gente, alguma dúvida? Então tá bom. Então a gente vai dividir as plantas angiospermas entre monocotiledôneas e dicotiledôneas. As monos são aquelas que têm o endosperma fazendo reserva nutricional e o cotilédone, que é um tipo de folhinha, tá atrofiado. E as dicotiledôneas são aquelas em que o cotilédone assumiu o papel do endosperma e naturalmente ela tem dois cotilédones, tá, nessa história, por isso que é dicotiledônea. E é muito simples. O grão de milho você não consegue partir ele no meio fácil. Você pega o grão de feijão, você aperta um pouquinho, ele parte no meio, assim, puff, que nem você está vendo aqui. Quem consegue partir-se ao meio, como o caso do feijão, é uma planta dicotiledônea. Aquela que você não consegue partir no meio, que é o caso do milho, por exemplo, é uma monocotiledônea, tá? E aí elas vão exibir características clássicas. A raiz, por exemplo, a raiz das monocotiledôneas, ela é cabeluda, assim, ó. Ela é toda espalhada. Enquanto que as raízes da dicotiledônea, ela vai ter um eixo principal, no qual as outras ramificam, tá vendo? Tá? Outra coisa, as nervuras na folha. Se você pegar uma folha de milho, você vai ver claramente os nervinhos da folha tudo, ó, paralelos à própria folha, tá vendo? Igual a folha de cana. Agora, se eu pego uma dicotiledônea, já é igual a folhinha da árvore, por exemplo. Você tem um eixo central na folha e ramificações laterais, que são, digamos assim, quase formando 90 graus com o eixo central. Outras coisas. Os vasos condutores de seiva nas plantas monocotiledôneas, eles são meio espalhados. Quando você corta um caule e olha no microscópio, você vê eles espalhadinhos, essas bolinhas são os vasos, né? Eles estão espalhadinhos ali. Agora, na dicotiledônea, não. Ele já tem uma organização, sabe? Um alinhamento. Ó. São organizados em círculos alinhados. Tá? E por último, o número de pétalas. Tá? As monocotiledonas vão ser pétalas de 3 e seus múltiplos. Tá? 3, 6, 9, que tem planta que não tem só 3 pétalas. Tem mais. As dicotiledonas já vão ter pétala com 4 e 5 e seus múltiplos. Tá? E é o seguinte, gente, só para a gente diferenciar aqui. Detalhar um pouco a estrutura da flor, que eu não detalhei na última aula, porque não vinha o caso. Essa figura não dá boa. É o seguinte, quando eu pego uma flor, você tem as pétalas, que são aquelas coisas coloridas, e debaixo da pétala você tem meio que umas pétalas sempre verdinhas, tá? Essas sempre verdinhas que estão na base das pétalas são chamadas de sépalas, ok? Sépalas. E aqui você tem o cabo principal no qual a flor está conectada, que é o pendúnculo.
E vamos lá, quando eu pego várias sépalas aqui, elas vão formar um cálice, tá? Se você pegar as flores, olha lá, ó. Um cálice, que é um conjunto de sépalas, e as pétalas aqui. Esse conjunto de pétalas é chamada de corola. Daí que vem o nome do carro lá, corola. Tá? Então é isso aí que o slide fala aqui. A respeito de sépalas, pétalas. E aí tá, vamos lá. Vou pegar aqui e falar de novo a respeito da formação do fruto. Quando a gente tem a fecundação lá na flor, tá? Aqui eu tenho um ovário com vários óvulos e um ovário com um óvulo só. Mas você tem que entender o seguinte: quando eu fecundo uma flor aqui, o óvulo vai dar origem à semente e o ovário vai desenvolver e vai dar origem ao fruto. O ovário gera o fruto e o óvulo fecundado gera a semente. Seria o que? Semente, que veio do óvulo fecundado, e o fruto, que é a parte carnosa, que veio do ovário, que superdesenvolve após a fecundação. Beleza? E aí, pessoal, a gente precisa de anotar algo muito importante aqui. Que o que? Os frutos, tá? Fruto mesmo, são sempre aqueles que são formados a partir do ovário da flor. Por que eu estou falando que existem, estou evidenciando que os frutos verdadeiros são formados a partir do ovário da flor? Gente, quando nós falarmos de frutos, nós estamos sempre falando da parte carnosa, digamos assim, da parte maior ali, no nosso entender. Então, mas a gente vai ver que essa tendência tem suas exceções. Mas olha só, quando eu estou falando que o fruto verdadeiro é originário do ovário da flor, é porque existem os frutos falsos, que são chamados pseudo-frutos. Pseudo é falso. Que é o caso, do caju. O fruto, digamos assim, a gente tem ideia que é a parte comestível. O que é o pseudo-fruto, gente? O ovário não vai dar origem à parte que a gente come. Quem dá origem à parte que a gente come é o pendúnculo. Olha só que doideira. É como se a gente pegasse isso aqui, ó. Eu pego uma flor aqui, o pendúnculo é isso aqui, ó. O ovário é esse aqui. O ovário dá origem à castanha do caju, em que ela é realmente o fruto, é a parte carnosa que a gente chama de fruta do caju. Nada mais é do que esse pendúnculo aqui, ó, que incha e forma essa estrutura do caju que a gente come. Olha que doido. Pendúnculo inchou, formou a parte carnosa, que a gente chama de fruto. Mas o fruto mesmo de verdade, botanicamente falando, é a castanha. Tá? A partezinha maiorzinha, essa semente está lá dentro. Então existem os frutos verdadeiros e os pseudo-frutos. Beleza, galera? Alguma dúvida aí?